Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início ao culto desta manhã, convido a todos a ficarmos de pé, em nome de Jesus, elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus, amém? Glória a Deus, amado Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, seja bem-vindo neste lugar, ó Deus eterno, fala aos nossos corações. Necessitamos ouvir a Tua voz, ó Pai querido. Receba toda a adoração feita neste lugar, ó Pai eterno. Estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer, para engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Ser com Teu povo, ó Pai de amor. Enche os nossos corações, ó Pai, da Tua plenitude, da Tua paz, do Teu gozo, da Tua alegria. Estamos gratos, ó Pai eterno, por mais um ano de vida, de igreja, de obra. Ó Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer cada vez mais na Tua presença, na Tua palavra, no Teu ensino, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Encha-nos da presença do Teu Santo Espírito. É que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6. Amém. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Sempre motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeiras. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra ela tem falado comigo esses dias. Ela tem tocado no meu coração. Creio que tem muitos ensinamentos ou é o próprio despertar do Senhor para as nossas vidas. Primeiro a gente vê, o despertar dos filhos dos profetas. Eu creio verdadeiramente que ali era uma nova geração de homens de Deus, numa nova geração dos filhos daqueles que iam continuar a obra do Senhor. Assim como Eliseu estava continuando a obra de Elias, aqui os filhos dos profetas, estavam juntos com o mestre Eliseu e para aprender a palavra de Deus. Mas ali eles sentiram a necessidade de ampliar aquele lugar estava apertado. E eles chegaram até o profeta e falou: Olha, vamos até o Jordão, vamos cortar vigas, vamos cortar madeira, vamos ampliar este lugar, vamos receber mais pessoas interessadas na obra de Deus, que querem aprender contigo. Lembrando que o ministério de Eliseu foi um ministério muito profético, com muitos milagres, amém? E ali aqueles meninos, eu creio que eles estavam também meio que encantados com tudo que eles estavam vendo, Era um período assim que eles deveriam estar presenciando todas as obras, aquilo que Deus colocou na mão de Eliseu para fazer. A gente vê em tempo de Olimpíadas, quando no Brasil um judoca ganha,
né? Pode ver que no outro dia tem mais gente se matriculando nas academias, que eu quero ser igual, que eu quero ser um campeão como determinado ganhou ali, né? Então a gente vê nesse período de Eliseu aqueles jovens também envolvidos, empolgados com a obra. E meus irmãos, esse é o nosso espírito, de estarmos empolgados. Não é tempo de minguar, mas é tempo de crescer, é tempo de envolver, é tempo de estar na casa do Pai, animados, envolvidos com a obra do Senhor, trazendo vida, sim, porque todos nós somos carentes da mão do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Não é porque temos um período cristão de crentes, né, que não necessitamos. Muito pelo contrário, a gente não pode cair na mesmice. A gente tem que falar, ter essa visão desses rapazes. Vamos ampliar, vamos encher os nossos corações, né? E ali eles convidaram o Eliseu para ir junto, né? Que simbolizava também a própria presença do Senhor, né? Porque o Senhor, ele falava pouco nesse período, né? Ele falava pontualmente em alguns profetas, no caso era o próprio Eliseu. Então eles convidaram e Eliseu falou: eu vou junto com vocês cortar as vigas para ampliar essa obra. Só que aconteceu um acidente no meio do caminho. Quando um desses jovens estava cortando a viga, ele ficou com a madeira na mão e a viga o ferro caiu na água. E ali a gente vê claramente na palavra que bateu o desespero nele. Ele diz: ai, meu Senhor, era emprestado. Então ali o coração dele já deve ter sentido aquela: e agora, o que eu vou fazer, né? Então, meus irmãos, a presença do Senhor estava naquele lugar. O Senhor foi o primeiro a ser convidado para estar junto com eles. Então, o Senhor, quando está nas nossas vidas, a gente tem que ter a compreensão que imprevistos podem acontecer, mesmo quando estamos fazendo a vontade do Pai. Ali eles estavam fazendo a vontade do Senhor. O Senhor estava no negócio. Mas imprevistos acontecem nas nossas vidas. E aqui, meus irmãos, a gente vê que alguma coisa, para isso ter acontecido, alguma coisa não estava ajustada, né? A intenção era boa, a motivação era boa, estava tudo certo, mas algo aconteceu. O que aconteceu? Aquela ferramenta ela não estava firme, ela não estava fortalecida ali naquela madeira. E, meus irmãos, nós somos instrumentos na mão do Senhor. E nós temos que estar firmes, nós temos que estar ajustados, nós temos que estar vigilantes na presença do nosso Deus. Mesmo quando tudo parece que estou fazendo tudo certinho, mas muitas vezes a gente precisa de um íntimo com o Senhor para saber: Senhor, aonde o Senhor me quer? De que forma que o Senhor me quer? Aonde que eu estou pecando? Aonde eu estou falhando? Aonde eu não estou te agradando? Porque não adianta a gente ir para a presença do Senhor achando que a gente é muito perfeito, meus irmãos, porque nós não somos. Então o Senhor precisa nos direcionar, precisa nos orientar, precisa mostrar o caminho, que o meu caminho é diferente do seu caminho. Sabe, cada um tem a sua vida, o seu particular com Deus, mas é tempo de ajustar. É tempo de ajustar para não deixar isso acontecer, porque não foi negligência daquele rapaz. Ele deve ter feito com muita força, com muita vontade, e ali escapou e foi para o fundo do rio. Aquele ferro, né, aquele machado, a parte de ferro do machado. Mas, meus irmãos, essa palavra também fala em milagre. E é tempo de milagre. O Senhor, ele não deixou, ele não fazia milagre só no passado, ele faz milagre nos dias de hoje. Amém? E aqui, da mesma forma que ele fez um grande milagre. E eu digo para os irmãos, eu falei essa palavra quarta-feira, eu digo para os irmãos, se ali era uma escola de jovens aprendizes,
né? Se ali era uma escola de filhos de profeta, eles vivenciaram o próprio milagre ali nos seus olhos. Não tem escola melhor do que essa, do que ver o milagre de Deus. Amém? Nós temos que ter experiências com Deus. Não é só a parte técnica. Não, é experiência, é buscar, é ter amor, é ter zelo, é ver o Senhor agir nas nossas vidas, e Ele age, Ele atua poderosamente nos nossos tempos, meus irmãos. Ele continua agindo, e aquele desespero se tornou em espanto, em maravilha. Sabe quando todos ali devem ter ficado maravilhados de ver a obra do Senhor e aquele ferro flutuar? Mas como que o ferro flutuou? Eles utilizaram o mesmo pedaço de madeira? Não. Eles utilizaram outro pedaço de madeira, porque aquele pedaço de madeira não estava ajustado para aquele ferro. E ali o Senhor pediu para que o profeta providenciasse, cortasse e lançasse na água outro pedaço de madeira. O Senhor quer nos renovar, meus irmãos. O Senhor, Ele quer nos renovar. Vê o que você pode fazer diferente, porque é tempo. É tempo de renovação. Não tente fazer, mas eu já fazia assim, eu sou desse jeito. Não, é tempo de renovar. É outro pedaço de madeira que ele não serve mais. Ele não falou, olha, pega esse mesmo pedaço de madeira e lance na água que o ferro vai flutuar. Não, ele mandou outro. E ali, quando ele foi lançado, ali houve uma troca de peso. Exatamente, a palavra não explica o que aconteceu, só que o que é fora do comum é o ferro flutuar. Isso é só na presença do Senhor. Amém? E ali flutuou, e ali aqueles rapazes, eles pegaram de volta, e ali ajustaram aquela ferramenta, sabe para quê? Para você, sermos instrumentos na mão de Deus. Amém? E é assim que nós temos que andar. Prontos, meus irmãos. Saiba que o milagre está presente em nossas vidas. O Senhor quer realizar. O Senhor sabe da inteireza de coração de cada um, da intenção do coração de cada um. Mas muitas vezes nós não estamos ajustados. Amém? Deixa o Senhor te usar neste dia. Assim eu agradeço a oportunidade, passo para os louvores e as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluia, como é bom adorar o Senhor, meus irmãos. Agora eu passo a oportunidade para a oferta, amém? Convidando nossa evangelista Sandra, e já agradeço também pela minha oportunidade. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Agora chegou a hora das ofertas. Como é bom estar louvando na casa do Senhor, né? Entrar em comunhão, como Ele nos ama, isso é tão importante para nós. Vamos abrir as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Assim diz a palavra. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Só até aqui. A palavra do Senhor aqui nos ensina que o Senhor, Ele não está interessado na quantia no que nos demos, que tem para nos dar. Por exemplo, a gente às vezes fica preocupado, só tem aquelas moedinhas para dar na casa do Senhor, mas o Senhor não está preocupado com isso, na quantia. E sim,
no seu ato de amor, né? Aquilo que ele propôs no seu coração, que o Senhor toca no nosso coração para contribuir na casa de Deus, né? Então, ele não se preocupa com a quantia. Nós que nos preocupamos, né? Ai, meu Deus, é tão pouquinho, eu vou dar na casa do Senhor. Mas tem aquela oferta também, tem aquela passagem da viúva, né? Que também dá aquelas moedinhas, pequenas moedas, mas é tudo o que ela tinha, né? E o Senhor está olhando o ato de amor. Quando a gente oferta na casa do Senhor, nós demonstramos um ato de amor, né? A gente não tem que contribuir por obrigação, porque o Senhor, ele olha por dentro, ele olha nos nossos corações, né? Às vezes a gente está preocupado com aquela quantia, não sabe o que dá, a gente dá com aquilo que sobra, mas não é dessa maneira. A gente tem que demonstrar o amor, que Deus nos ama e Ele fica feliz quando a gente contribui com o amor. Então, expressa o amor para com Deus, né? Contribua na casa do Senhor com alegria no seu coração, porque o Senhor está feliz. E Ele não deixa nos faltar nada. Às vezes a gente acha que pode faltar o nosso pão, mas o Senhor supre as nossas necessidades. Não devemos preocupar com as coisas terrenas. Devemos preocupar com as riquezas do céu, porque a recompensa vem do céu. Amém? Vamos separar agora as nossas ofertas, entregar com amor e com alegria na casa do Senhor. E eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Só da Igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos levantar as nossas mãos. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta alçada, e independente, né, de ter trazido ou não, também levante para que Deus venha a te abençoar. Senhor, nós erguemos as nossas mãos, confiando que o Senhor é o Deus supridor das nossas vidas. Toma agora nas tuas mãos, Senhor, a nossa contribuição, a nossa retribuição pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Cumpre em nós o teu querer e a tua vontade. Abunda, Senhor, com alegria, com paz, com santidade em nossas vidas, segundo o coração de cada um dos teus filhos. Repreende todo o mal, Senhor, que todo mal, todo devorador, todo destruidor, todo aquele que se levanta contra ti e contra as nossas vidas, Senhor, seja agora desfeito e que a tua glória e o teu poder se manifestem. Assim nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, dia de ceia, e também estamos no congresso, né? Então nós temos a palavra, né? A ministração da palavra, tema desse aniversário da igreja. Então, essa passagem, não é, do congresso é Isaías 33, o tema, né? Isaías 33, 6. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Amém? Feche seus olhos, Senhor, que nesta manhã, Pai, se cumpra em nós o teu querer e a tua vontade, a tua palavra. Manifesta a tua glória, a tua justiça. Toma nas tuas mãos agora, Senhor, as nossas vidas, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, a nossa compreensão, os nossos corações, Senhor. Toda ansiedade nós colocamos diante de Ti, para que a tua glória, o teu poder trabalhem em nossas vidas. Senhor, assim como o Senhor usou o teu profeta Isaías, nos usa nesta manhã, Senhor, trazendo a tua palavra e a tua profecia, o teu querer e a tua vontade. Abençoa, Pai, a cada um destes que estão agora, Senhor, vinculados nesta oração. Abençoa também os nossos familiares, os nossos amigos,
todos, Senhor, todos envolvidos neste momento e nesta obra, Pai. Assim nós te pedimos e também te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Então a palavra diz assim, que haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Aqui fala estabilidade nos teus tempos. De que tempo será que Isaías estava profetizando? Alguns teólogos, avaliavam que ele estava falando a respeito de Senaqueribe, que vinha contra aquele povo. Mas tem outros, que avaliam que era para um tempo futuro, que não era para aquele momento, da invasão de Senaqueribe, que realmente acontece em Isaías 36, 37, vocês vão ver que logo, passado esse momento aqui da profecia, veio Senaqueribe e cercou o povo de Deus. E aconteceu aquilo que estava no capítulo 32 de Isaías, nesse capítulo 33, aconteceu exatamente como foi profetizado por Isaías, ou seja, a profecia se cumpriu, nos capítulos 36 e 37, a profecia se cumpre. Mas eu vejo essa profecia se cumprindo nos nossos dias também. Não é em vão que o Senhor nos dá como tema para esse congresso, essa profecia de Isaías. Eu vejo um trabalhar de Deus nos nossos tempos. E na ministração desta manhã, eu quero mostrar para os irmãos que também essa palavra nos alcança nos nossos dias. Amém? Então, para que a gente possa compreender melhor, vamos olhar Isaías 33, no versículo 1. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que procedes, perfidamente contra os que não procederam perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente te tratarão. Aqui, meus irmãos, o profeta usa um termo, perfidamente. Repetidamente ele fala perfidamente. Ele fala assim do despojador, ai de ti, despojador, que não fosse despojado, e que procedes perfidamente. E perfidamente eu ouvi recentemente a respeito da palavra, perfídia. Não sei se os irmãos conhecem, já ouviram falar. Foi a primeira vez que eu ouvi, se eu não me engano foi mês passado, que eu ouvi a respeito dessa palavra, essa frase perfídia. Eu fiquei imaginando o que é isso e acabei compreendendo o que significa perfídia. E o dicionário diz que a perfídia é o ato ou efeito de fingir, dissimulação, falsidade, hipocrisia, fingimento, falsificação, ato ou efeito de falsificar, adulteração. Perfídia é um ataque à boa-fé. Quando a gente recebe, você tem uma atitude de boa-fé e você recebe de volta uma traição. A pessoa usa de falsidade, aproveitando da sua boa-fé. Então, isso é um crime, Isso é chamado de perfídia. E também a perfídia está configurada como um crime. É crime fazer isso. E também é um ataque à boa-fé ou o direito de defesa do oponente. Então, quando usa de engano contra o oponente, é um ataque ao direito da defesa desse seu oponente.
Então, perfídia fala de falsidade, fala de engano, de fingimento, de falsificação, de fraude, né? E quando eu fiquei sabendo a respeito de perfídia, quando eu ouvi a respeito de perfídia, se não me engano, mês passado, foi falando a respeito de guerra, né? A perfídia é também considerada um crime de guerra, porque é dado um exemplo, né, da perfídia. Talvez eu dando esse exemplo fique mais fácil da gente compreender essa palavra. Na guerra, quando o oponente ele se rende, ele levanta, né, ele pega uma bandeira branca de paz, né, ele se rende. Então ele se oferece, né, rendido, porque ele percebe que não tem como vencer e ele se rende. Então aquele exército que se rendeu, ele abaixa suas armas e vai contra aquele exército que era forte, né, que estava vencendo. E quando ele se rende, né, ele comete o ato de perfídia, se na verdade ele não está se rendendo, ele está enganando. Então, recentemente, né, a gente pode ver, ouvindo esse exemplo, a gente pode pensar em várias coisas recentes que aconteceram até mesmo no Brasil, como atitudes de perfídia. Crimes de perfídia aconteceram aqui no Brasil recentemente. E até mesmo contra o povo de Deus, que estava com Bíblia, orando, né? E cometeram um ato de perfídia quando você engana a boa fé da pessoa. Fala assim, ó, entra aqui que daqui você vai embora para sua casa. E na verdade você não vai para sua casa, você vai preso. Então é um crime de perfídia o que ocorreu. Mas para a gente entender ainda mais a respeito do que Isaías estava querendo trazer para o seu povo como profecia, né, que eu digo que também essa profecia traz para os nossos dias, também traz revelação para os nossos dias, a gente precisa voltar um pouquinho para Isaías 32, quando ele fala no verso 7 assim: também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas. Mesmo quando o pobre chega a falar retamente. E no 8 diz: mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Na tradução de King James atualizada, fala assim no capítulo 32, verso 7. As artimanhas do homem de caráter maligno são todas perversas. Imagina tramas cruéis para destruir com mentiras o pobre indefeso, mesmo quando a súplica deste é justa. No 8. Quanto ao homem nobre, nobres são todos os seus desígnios, graças aos seus feitos nobres, permanece íntegro e firme. Na João Ferreira de Almeida atualizada, né, esse 8 fala assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e nas coisas nobres persistirá. Amém? Então, nós que não somos daquela condição, né, de usar de trama, de maldade, desígnios malignos, como disse aqui no versículo 7, né, artimanhas, né, de um homem de caráter maligno. Mas Deus nos enquadra, meus irmãos, no 8, quando fala assim: o nobre projeta coisas nobres. Os pensamentos daqueles que buscam ao Senhor são pensamentos de nobreza, de homens corretos. E nas coisas nobres persistirá, independente do que esteja acontecendo, independente do engano do maligno. O que ele quer de Deus, o nobre, continuará na sua condição de nobreza. Amém? Porque vem, né? É como eu vejo como herança ou como descendência, né?
é como se corresse no sangue daqueles que são de Deus um sangue diferente. Não é? Hoje nós participaremos daqui a pouco da ceia, e é como se o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, corresse em nossas veias. Sabe, o sangue da nobreza de Deus, não sangue de maldade, não é? Não sangue de perfídia, não sangue de falsidade, mas o sangue do Cordeiro, o sangue que purifica, o sangue que santifica. É esse que corre nas nossas veias, nas nossas vidas, meus irmãos. E no versículo 16 e 17 ele fala assim: e o juízo habitará no deserto. Isso aqui é importante, porque o 32, nesses versículos 16 e 17, vai vincular lá no 33. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso, segurança para sempre. Consegue enxergar que está no mesmo do 33:6? Quando diz assim: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Então, Deus dá no versículo 1 do capítulo 33 a condenação: ai de ti, despojador, que não foste despojado. Ou seja, Deus está falando, você não está agindo com justiça, não é porque você foi no tempo do olho por olho, dente por dente, do Antigo Testamento, não é porque você foi contrariado que você está contrariando. Não existe um motivo justo para você estar agindo como você está agindo. Não tem um motivo justo para você vir despojar o meu povo. Não é? Deus falando com Senaqueribe, profetizando a respeito de Senaqueribe, ou seja, estava querendo invadir, estava querendo despojar, né, o povo de Deus, sem que houvesse nenhuma agressão do povo de Deus contra o povo de Senaqueribe. Então ele fala: ai de ti que não foste despojado, e que procedes perfidamente contra os que não procederam perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado. Aí agora é Deus agindo. Você quer agir assim com o meu povo? Pode agir. Só que acabando você de despojar, você será despojado. Então, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente te tratarão. O povo de Deus pode viver tranquilo, porque existe, né, dentro dos termos do Senhor, das leis do nosso Deus, do critério do nosso Senhor, que aquilo que semear vai colher. Amém? E muitas vezes a gente fica pensando em nós mesmos retribuirmos o mal com o mal, e Deus fala: não, você não retribui mal com o mal, você retribui mal com o bem, né? E a justiça eu mesmo farei. Amém? Então a gente deve deixar, independente do que estão fazendo com você, do que está acontecendo na tua vida, deixa Deus praticar a justiça dele. A nossa justiça, ela não é justa. A nossa medida, ela não é boa. Por que não é boa? Né? Por que a nossa medida não é boa? Porque ela é envolvida com emoções. Nós, né, temos em nosso ser muitas emoções. Né? O ser humano, ele tem uma parte dele que é muito emocional. E dentro das emoções a gente não consegue retribuir da maneira correta, da maneira justa. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é justiça e Ele é juízo. E é isso que Isaías está mostrando aqui, que Deus é justiça e Deus é juízo. Então eu dizia para os irmãos, né, a respeito do 32:16, que fala a respeito do juízo: e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil.
E o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E no 33, que eu falei que vincula com o 32, diz assim, o 33:5: o Senhor está exaltado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de juízo e de justiça. Amém? A terra do Senhor, né? O local que o Senhor escolheu, Ele enche de juízo e de justiça. E eu dizia também para os irmãos, né, que vincula com o nosso tempo, né? Aqui no 32, ele fala, Isaías fala para as mulheres, né? É uma pregação que faz advertência às mulheres, porque elas andavam despreocupadas, né? Ele fala assim, no 9: levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes. Inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres, que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Então elas estavam tranquilas, estavam confiantes, né? Ele fala para mudar as vestes, então elas deviam estar vivendo com vestes de riqueza, né? com muita abundância, mas Deus, usando o profeta, estava alertando que daqui 1 ano e algum pouquinho, né? Ou seja, quando a Síria vier com Senaqueribe, eles vão cercar, né? E ali onde elas faziam a colheita, né? No pomar delas, na horta delas, elas não iam poder mais colher. E exatamente é assim que funciona na guerra, né? Quando há um planejamento de guerra naquela época, eles faziam assim, eles procuravam o tempo de invasão, o tempo de guerra, né? O tempo de sair para a guerra é o tempo que o outro, né, já tem lá nas suas... Está no tempo de colheita, né, do seu inimigo. Por quê? Porque eles chegam e aí tem comida. Eles chegam e tem água. Então nesse tempo que eles gostam eles planejam a guerra para esse exato momento, para esse tempo. Porque o exército deles não precisa carregar muito mantimento, porque sabe que lá na terra que eles vão invadir, tá tudo preparado, tá tudo pronto, né? É só chegar e colher. Então tem comida, tem água, o exército não vai passar fome, o exército vai continuar forte. Então, aqui Isaías estava dizendo para elas, se preparem, mulheres, porque vai vir um tempo de seca, vai vir um tempo de necessidade, vai vir um tempo, vocês estão usando vestes muito belas, muito bonitas, estão vivendo muito despreocupadamente, mas eu vou trazer um alerta para vocês, e Deus age exatamente assim. Deus sempre nos prepara para aquilo que está por vir. Aqueles que são do Senhor estão sempre sendo preparados por Deus. E ele continua falando aqui, e ele fala que tudo isso vai acontecer, né? Do palácio ser abandonado, da cidade populosa ficar deserta. Ele fala a respeito de morar em cavernas, de servidão. E no 15 ele fala assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Aquele mal vai acontecer até que chegue o Espírito, e o Espírito aqui com letra maiúscula, o Espírito do Senhor, não é o Espírito que vem do alto, até que venha sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Amém? Amém. E o efeito da justiça, olha como vincula 32 com 33. E o efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas seguras, em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas,
e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Aqueles que agem corretamente, o Senhor é quem vai suprir. Aqueles que não agem com perfídia, com maldade, com engano, com falsidade, com hipocrisia, aqueles que não aceitam essas maldades no seu coração e na sua vida, o Senhor tem uma promessa de paz, moradas de paz, moradas seguras, quietos e tranquilos. É o que o Senhor promete. Por isso que eu falo para os irmãos que essa profecia de Isaías, ela não estava falando a respeito somente de Senaqueribe. Não era somente a respeito daquilo que estava por vir, mas também para o nosso tempo. Porque no nosso tempo a gente vê, né, o derramar do Espírito do Senhor. No nosso tempo, apesar da injustiça, e aqui o profeta fala, mesmo que aconteça, ainda que haja saraivada, ainda que haja mau tempo, ainda que haja dificuldades, não se preocupe. Deixa, porque a justiça do Senhor, no seu tempo, no seu momento, ela vai acontecer. Não é? É uma condição. Eu ficava pensando assim, né? O que me chama a atenção, hoje minha mãe não está aqui, mas se ela tivesse, ela poderia confirmar, que teve lá na serra uma invasão, era a lagarta, né, Ivonete? Oi? A lagarta que queima. Teve uma invasão lá na Serra da Cantareira, lá em Mariporã, onde elas moravam, né? E na casa, né, dela, da minha mãe, as lagartas não entraram. E o povo que foi lá para poder ver o que estava acontecendo, o povo da prefeitura, né, saber o que estava acontecendo, estava todo mundo reclamando, porque tudo em volta estava lotado de lagarta que queima. Mas essa praga não atingiu aquela que era serva do Senhor. Aquela família que servia ao Senhor, a praga não atingiu. Então, quando a gente olha para as pragas também do Egito, né, aqueles que são do Senhor, eles foram guardados, eles foram protegidos. Então, mesmo que haja saraivada, mesmo que haja dificuldades, né, mesmo que as notícias não sejam boas, o povo do Senhor habitará seguro. O povo do Senhor estará e andará em paz. Mesmo que se levante a guerra, o povo do Senhor terá paz no seu coração. Mesmo que à nossa volta estejamos cercados por inimigos, aquele que está no Senhor habitará seguro. Amém? Então, meus irmãos, eu vejo como uma profecia futura, né? Quando fala que o Espírito será derramado. Por quê? Porque esse mesmo Isaías, lá no capítulo 61, se você puder ir para o capítulo 61, eu já estou encerrando, teve uma passagem que o Senhor falava assim, falou assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E Jesus, quando leu isso, lá no templo, ele falou assim: hoje se cumpre essa profecia. Era a presença dele, era o poder dele. E ele fala assim, no 6: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança
eterna. Amém? Então você que está vinculado nesta aliança, você que está vinculado na aliança com o Senhor e que hoje está preparado, o Senhor te convida a tomar a ceia. Amém? A ceia da aliança, não é? E foi ministrado aqui pela nossa irmã Sandra, né? Quando ela fala que a nossa oferta, né, é um ato de amor. E eu vejo também isso, né? Porque Jesus nos ensina a nós recebermos, não é? Recebemos ao nosso Senhor como o nosso único Salvador. Receber a dádiva de Deus, que foi dar o seu próprio Filho a nosso favor. Então Ele nos ensina a receber, sabe? Receber com alegria, receber com humildade. Porque tem gente que você dá alguma coisa e a pessoa fala, não quero, obrigado, não precisa. Não é? A impressão muitas vezes, mesmo tendo necessidade, a pessoa não aceita. Então há uma arrogância, há algo diferente, né? Tem algo estranho, porque a pessoa rejeita algo que é dado gratuitamente, sem segundas intenções, sem existir perfídia, né? Então o Senhor nos ensina a receber de bom grado. O Senhor nos ensina a celebrar, a comemorar, e é o que nós vamos fazer agora na ceia. E o Senhor também nos ensina a compartilhar, que é nós darmos também aquilo que nós recebemos, de graça recebeis, de graça a gente compartilha. Amém? Então vamos andar no aprendizado e no caminho do Senhor, né? No caminho da justiça, no caminho do juízo, pregando exatamente isso, não é? A justiça de Deus, o tempo todo, a justiça vem do Senhor, né? Aquele que está aguardando justiça vindo da parte dos homens, realmente nós ficaremos frustrados e continuaremos frustrados. Mas quando chegar a justiça do Senhor e a glória dele se manifestar, nós vamos ver o poder que tem esse nosso Deus. Amém? As palmas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou agora para 1 Coríntios, no capítulo 11. Enquanto nós louvamos a Deus com hino, enquanto louvamos ao Senhor com hino, eu quero pedir para que vocês que vão participar da ceia se sirvam, né? Vai estar aí disponível. E depois a gente dá prosseguimento à ceia.
1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Levante seu pão. Senhor, nós erguemos este pão, que representa o teu corpo partido por nós. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua atitude, pela tua dádiva de se entregar a nosso favor. Senhor, receba agora, porque nós também nos entregamos nesta aliança. Diante do teu altar, nós nos entregamos a ti, para teu uso exclusivo, para o teu trabalhar, para o teu realizar através das nossas vidas. Assim te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: e isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis participar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: levante seu suco, Senhor. Nós erguemos este suco que representa o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado sobre as nossas vidas. Tanto tempo depois, e nós alcançados pelo sangue do Cordeiro, e muitas vidas ainda serão alcançadas. Sejamos, faz de nós instrumentos nas tuas mãos, Senhor, para que mais e mais vidas sejam salvas. Coloca em nosso coração o amor, Senhor, a tua vontade, a tua palavra, o teu querer. Cumpre em nós, Senhor, o teu propósito, assim te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Podeis participar. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. E para encerrar, eu quero encerrar com Isaías 11, verso 2, que diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor Jesus. Vamos orar encerrando. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concede a esta tua amada, pequenina rocha, que eu creio, Senhor,
e tu farás com ela como uma pedra de tropeço para os inimigos. Aleluia. Uma pequena pedra, Senhor, que fará grandes maravilhas e levantará aqueles que destruirão as obras do mal. Toma agora nas tuas mãos, Senhor, a cada um que veio nesta manhã, que está nesta oração, Senhor, orando, intercedendo. Toma nas tuas mãos, Senhor, para derramar da tua graça, da tua misericórdia, do teu Santo Espírito, do Espírito de sabedoria, do Espírito de temor do Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, para fortalecer aquele que estava enfraquecido. Toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles que nem vieram porque estão enfermos, mas que o Senhor pode visitar neste momento. Toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles que estão afastados. Toma nas tuas mãos, Senhor, porque fazem parte desta montanha, porque fazem parte desta rocha, Senhor, porque estão vinculados. Mesmo à distância, continuam vinculados. Mesmo à distância, Senhor, continuam sendo uma pedra de tropeço para o inferno. Mesmo à distância, Senhor, continuam como sendo aquela pedra que Davi lançou. Mesmo à distância, Senhor, eles continuam ceando. Continuam, Senhor, aliançados contigo. Abençoa, eu te peço. E cumpre o teu propósito, Senhor, na nova idade que é a tua igreja. Toma posse agora. E que seja, Senhor, de vitória em vitória, de alegria em alegria, de cura em cura, de libertação em libertação, Senhor, seja o trabalhar. Que os frutos, Senhor, e o fruto do Teu Espírito se confirme em nossas vidas, em nossos lares, em nossos familiares. Assim te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Levante sua mão, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em cada um de nós, e que todos digam amém. Agindo Deus, agindo Deus. Está encerrada as palmas novas, Jesus. Vamos chamar o papai, Senhor.